sobretudo por volta dos anos 70, que é a parte do arquivo a que eu consegui aceder, eram novos na sociedade portuguesa e que suscitavam interesse. Eu encontrei muitas referências a muitas intervenções públicas, entrevistas, participações em sessões públicas sobre o que é a inflação, qual é a sua origem. Como sabemos, era um problema novo para a sociedade portuguesa e para a economia portuguesa no princípio dos anos 70, mas também entrevistas sobre o que é comprar e vender ações no mercado na Bolsa, e até ainda em 1970, e portanto muito antes do que depois veio a acontecer nesses domínios, intervenções sobre as relações entre a cibernética e as ciências sociais e humanas. Portanto, era uma atividade que ele próprio reconhecia como sendo uma atividade em que participava ativamente, e que numa entrevista muito curiosa e muito importante para compreender a sua obra, que ele deu a dois professores da faculdade, António Almodóvar e Augusto Santos Silva, que ele atribuía ao facto de não saber dizer que não às muitas solicitações que recebia, e que, com algum sentido de humor, ele próprio dizia que era uma atividade que não sabia se tinha a seu crédito ou a seu débito. Era, no entanto, uma atividade muito intensa que ele tinha e que, naturalmente, se esperaria que tivesse também, se já nessa altura fosse membro da Academia, o que ainda não era, ou pelo menos ainda não era de forma definitiva. A carreira do professor Armando Castro na Faculdade de Economia fez-se a partir de 1974, é portanto uma carreira relativamente curta, porque terminou 14 anos depois, quando o professor Armando Castro atingiu os 70 anos e se jubilou, mas é uma carreira intensa e produtiva. O professor Armando Castro foi, eu sempre, mais uma vez sem preocupação de ser exaustivo, foi responsável pela cadeira de Introdução às Ciências Sociais, e nessa qualidade foi professor de centenas de alunos da Faculdade de Economia. Era uma pessoa que eu penso que todos recordarão, os que o conheceram, como uma pessoa reservada, tímida até, que falava muito baixo, e portanto não era propriamente uma pessoa em que tivesse as características que nós hoje associamos às competências pedagógicas, mas era um professor que se distinguia pelo convívio que nele se pressentia entre o conhecimento e a inteligência. Eu acho que era daí que vinha, e se calhar é daí que deve vir sempre, a competência pedagógica do professor Armando Castro, que o fez ser também, agora acrescentar também essa vertente do ensino às duas outras vertentes da investigação e da divulgação científica que ele já efetivamente plenamente desempenhara ainda antes de se tornar professor universitário na Universidade do Porto. E, portanto, a minha leitura da sua passagem dos 14 anos que passou na Faculdade de Economia, que de facto foram mais de 14, porque o professor Armando Castro continuou a frequentar a Faculdade de Economia por alguns anos, enquanto a saúde lhe permitiu, depois de se jubilar, e ele manteve naturalmente durante esse período todas as outras dimensões da sua carreira académica, nomeadamente a da investigação, que aliás foi completando com a abordagem de outras áreas que já estando presentes no seu percurso anterior, não eram as principais desse percurso, onde de facto pontuava a história do pensamento, a história económica e social, e aqui acrescentou de facto o interesse e a produção mais decisiva no domínio das teorias do conhecimento, na teoria do conhecimento científico e da teoria do conhecimento científico, em particular nas ciências sociais e humanas, e também na história do pensamento económico, deixando-nos um conjunto de obras que de facto nos dão uma panorâmica relativamente alargada sobre o pensamento económico em Portugal ao longo de quase 200 anos. Portanto, o que eu gostava de dizer, essencialmente, respondendo àquilo que me foi pedido, é que eu penso que o professor Armando Castro chegou à academia já como um académico reconhecido de facto, e teve a oportunidade, nos anos que por lá passou, ter uma carreira completa que combinava de facto as quatro dimensões da atividade esperada de um docente universitário: a investigação, o ensino, a divulgação científica e a gestão universitária. E era com essa nota que eu terminaria este breve resumo
necessariamente injusto da atividade do professor Armando Castro na Faculdade de Economia. Ele foi, de facto, diretor da Faculdade de Economia, ou presidente do Conselho Diretivo, que na altura se designava ao cargo, entre 1975 e 1976. Penso, aliás, e encontrei uma referência dele próprio a esse facto, que durante alguns meses foi, aliás, presidente de todos os órgãos diretivos da Faculdade de Economia, o Conselho Diretivo, o Conselho Pedagógico e o Conselho Científico, e, portanto, cumpriu em todos os domínios da atividade de um professor universitário. Eu gostava só de dizer que, antes ainda de acrescentar uma nota pessoal, gostava de concluir dizendo que esse perfil de académico completo foi, aliás, reconhecido pela Universidade do Porto, está também patente na exposição que está lá fora, porque a Universidade lhe pediu simbolicamente que em 1988, portanto o ano em que se jubilou, confiou-lhe a oração de sapiência preferida na sessão solene de abertura das aulas da Universidade do Porto nesse ano. E o tema que o professor Armando Castro escolheu nessa altura a abordar foi a Universidade, a explosão científico-tecnológica contemporânea e as necessidades sociais. E eu penso, pela memória que tenho do professor Armando Castro, que a escolha deste tema, de algum modo, reflete ou testemunha o interesse inequívoco que eu penso que ele tinha pelas mudanças que marcam o presente, mas também pelo futuro que essas mudanças pronunciam. E é precisamente isso. Eu fui aluno do professor Armando Castro, e se me permitiria terminar com uma nota um bocadinho mais pessoal, eu fui aluno do professor Armando Castro no primeiro ano da faculdade, foi o meu professor de Introdução às Ciências Sociais, e recordem um professor de uma enorme simpatia, de uma extrema cortesia, com uma atenção muito curiosa aos mais novos. E naturalmente eu continuei a conviver com ele, não proximamente, mas a conviver com ele quando me tornei assistente universitário, e ele tinha um interesse genuíno pelo trabalho dos assistentes que começavam as suas carreiras. Andando como andava sempre, empenhado nos seus temas e nos seus assuntos de interesse, genuinamente quando se cruzava connosco, ele tinha um interesse em saber o que é que nós fazíamos, o que é que pensávamos fazer, quais eram as áreas que nos interessavam, e isso era uma das coisas que eu penso que o distinguia. E, portanto, eu penso que já falei, se calhar, mais até do que me tinha pedido. Pediram-me uma nota muito breve, e a nota breve que eu gostava de deixar aqui era precisamente esta, que a Faculdade de Economia acolheu em 1974 um académico consumado e foi o palco em que se desenvolveu de facto, porque se concluiu a carreira universitária do professor Armando Castro, e por isso, na qualidade de diretor da Faculdade de Economia, só tenho que agradecer o convite para estar aqui presente e dizer estas palavras hoje, e felicitar a organização pela sessão comemorativa, que eu sei que não se esgota hoje, e, portanto, pela justa homenagem que entendeu promover ao professor Armando Castro. Muito obrigado. Muito agradecemos a presença e a intervenção do professor e diretor da Faculdade de Economia, instituição à qual Armando Castro esteve profundamente ligado. O nosso muito obrigado novamente. Para o encerramento desta sessão evocativa, convido agora a usar da palavra o secretário-geral do Partido Comunista Português e o camarada Jerónimo de Sousa. Estimados amigos camaradas, estimados convidados, no 100º aniversário do nascimento de Armando Castro, prestamos homenagem a um homem íntegro, a um resistente antifascista, a um extraordinário investigador e cientista, a um advogado distinto, a um professor que deixou uma marca indelével na universidade, e prestamos homenagem ao militante comunista. Armando Castro é bem um vulto de pensamento e um infatigável estudioso, mas também um homem de ação,
Um intelectual com causas e convicções que interveio em todas as grandes lutas do seu tempo pela liberdade e emancipação social. Cedo escolheu, ainda estudante de Direito em Coimbra, ser militante do Partido Comunista Português, que esteve sempre ligado até ao final da vida. É justo lembrar que tomou esta opção numa das épocas mais tenebrosas do século XX, quando a maior parte dos países europeus estava submetida a ditaduras militares. O fascismo triunfava em Itália, os nazis na Alemanha. Franco vencia a República em Espanha com a ajuda de Hitler e Mussolini. A máquina de guerra nazi-fascista procurava esmagar qualquer resistência. Em Portugal, a ditadura de Salazar impunha uma feroz repressão e criava a colónia do Tarrafal. Não estava qualquer vestígio das instituições democráticas e os partidos haviam desaparecido, salvo o PCP, muito debilitado e a viver nas mais severas condições de clandestinidade. Mas foi precisamente nesse tempo da diversidade e de perigos, violências, que Armando Castro decidiu o seu campo de luta e iniciou a sua militância ativa que nunca mais viria a abandonar. Terminado o curso de Direito e depois o de Ciências Político-Económicas, com elevadas classificações, obteve uma bolsa que lhe permitiu trabalhar na Faculdade de Direito até final do ano de 1943. Desde então, o governo da ditadura impediu-lhe o acesso ao ensino universitário durante 30 anos, até ao 25 de abril de 74. Só depois da Revolução foi reparada a injustiça quando foi convidado para professor e diretor da Faculdade de Economia, apoiado por uma Assembleia Magna com mais de 2.000 alunos e professores, onde se contaram apenas 8 votos contra. Armando Castro pertenceu a um escolo admirável de intelectuais portuenses, como Abel Salazar, Rui Luís Gomes, Oscar Lopes, José Morgado, que o fascismo impediu que lecionassem na universidade. E tanto perdeu a universidade e tanto perdeu o país. Durante 3 décadas foi forçado, como ele próprio disse, a exercer a profissão de advogado. Apesar de não ser a sua escolha vocacional, distinguiu-se em vários processos, designadamente na defesa dos presos políticos. Foi ao mesmo tempo um período de intenso e fértil labor de investigação. Ele próprio diz: vivi 31 anos de crucificação cotidiana. É que trabalhava o mínimo indispensável para assegurar a subsistência minha e familiar, para ter tempo livre para a pesquisa que fazia à minha custa. Sem acesso às bibliotecas das faculdades, fotografava os documentos nos arquivos históricos, revelava-os em casa, passava-os para o tamanho de um postal e lia-os depois com uma lupa. Foi assim dezenas de anos. Mas foi esse trabalho que permitiu criar uma vasta e diversificada obra em domínios tão diferentes como a história económica e social, a economia teórica e aplicada, a epistemologia, a teoria do conhecimento, a filosofia das ciências, a história do pensamento económico. A sua bibliografia principal tem mais de 70 títulos. Algumas das suas obras, como a História Económica de Portugal, o Sistema Colonial Português em África, a Evolução Económica de Portugal nos séculos XII e XV, ou a Teoria do Conhecimento Científico, são, entre outros, textos de referência no plano histórico e científico. Assim como O que é a Inflação, porque sobem os preços, foi um livro que teve grande repercussão e conheceu edições sucessivas. Em toda a sua obra escrita, como nas suas intervenções, é reconhecível a sua formação marxista, por ele sempre assumida. Uma obra de intervenção que projetam Armando Castro como um dos maiores vultos da ciência e do pensamento marxista em Portugal e no século que há pouco findou. Um nome e uma obra que contribuíram para enriquecer e desenvolver, como confirmam muitos dos seus pares da comunidade científica, o património teórico desse genial cientista e revolucionário que foi Karl Marx, de quem, neste ano de 2018, assinalamos e comemoramos o 2º centenário do seu nascimento. Comemorações que o PCP também tomou em mãos e continuam em curso,
não apenas para homenagear o fundador do socialismo científico, esse produtor de uma prodigiosa atividade científica e revolucionária e de uma invulgar e sólida obra, mas particularmente para afirmar a atualidade e validade do seu pensamento e a sua importância para os combates de hoje e do futuro. Essa obra, que resistiu à voragem do tempo e permanece não só como fonte inspiradora para os combates para a transformação de um mundo liberto de todas as formas de exploração, mas como um indispensável instrumento de análise e conhecimento da realidade, que se renova e se acrescenta com a própria luta e a experiência concreta em cada etapa histórica e com o trabalho fecundo dos homens como Armando Castro, utilizando as ferramentas do labor científico, visam a permanente procura de novas respostas no aprofundamento do conhecimento da realidade e a explicação para os novos fenómenos e novos problemas com que a cada passo o mundo dos homens se confronta. É uma feliz coincidência a junção no mesmo ano de duas comemorações, os 200 anos de nascimento desse gigante do pensamento criador de uma nova concepção do mundo que foi Marx e o centenário do nascimento de Armando Castro, que, ancorado numa concepção materialista e dialética e nos seus instrumentos científicos, desbravou e mostrou, entre outros, o porvir dos séculos da realidade portuguesa em muitas das suas dimensões e conexões económicas, sociais e de classe. Investigador incansável, pedagogo exemplar, Armando Castro não faltou a qualquer combate cívico. Durante a ditadura participou nas campanhas ditas eleitorais, em manifestações, em representações nos 3 congressos democráticos de Aveiro. Assinala-se que no contributo enviado ao 2º Congresso Republicano, em 1969, defendeu com clareza a tese que fazia ainda o seu caminho de que a democracia política é inseparável da democracia económica e social. Participou na Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, na Comissão Nacional contra a Censura, na Comissão Nacional de Defesa da Liberdade de Expressão. Elaborou pareceres jurídicos de fundamentação da negociação de processos de contratação coletiva de trabalho a pedido dos sindicatos, como dos metalúrgicos ou dos bancários. Uma atividade intensa e multifacetada que não descurava essa importante dimensão em defesa e valorização das condições de vida concretas dos trabalhadores portugueses. Armando Castro compreendia bem a importância da contratação coletiva e para essa valorização e o seu papel para unir e dar força à luta reivindicativa por melhores salários e direitos e condições de trabalho. Esse instrumento que o grande capital vem pondo em causa e que os governos dos últimos anos tudo fizeram para desvalorizar, com a imposição da norma da sua caducidade e com tal propósito conseguir a anulação de direitos laborais conquistados por gerações de trabalhadores e nela consagrados. Propósito que o atual governo resiste a manter, indo ao encontro das exigências do grande patronato. Depois do 25 de Abril, no período revolucionário, participou com entusiasmo militante na construção exaltante e criativa da democracia, nas transformações estruturais do ensino superior e da universidade. Como a seguir, quando chegou o tempo de refluxo e se impunha a defender as conquistas alcançadas, esteve sempre ativo, com aquela energia que parecia inesgotável, a sua inteligência percutante, o seu ânimo, a sua serenidade. Conseguia ainda ter tempo para ser um ativista cultural, intervinha em colóquios, seminários, debates, congressos, um pouco por todo o país, edições coletivas. Foi um dos fundadores da Universidade Popular do Porto. No plano partidário, bem se pode dizer que o camarada Armando Castro estava sempre lá, para o que fosse preciso, para a tarefa mais complexa ou mais singela. Voltou a ser candidato em eleições, presidiu as sessões de solidariedade internacionalista, entrou em ações em defesa da paz. Participava em assembleias e reuniões. Sobre a sua militância longa de mais de 70 anos, ele próprio escreveu: cabe aos intelectuais comunistas trabalhar no sentido de fazer avançar os conhecimentos científicos e as suas aplicações tecnológicas ao serviço da libertação do homem de todas as formas de exploração.
sob a sua condição de militante, disse em entrevista: nunca tive da parte do partido em que milito a menor limitação crítica. Sempre exprimi o meu pensamento com toda a liberdade e, ao dar-me sentido e responsabilidade moral, deu-me incentivos que foram importantes para aguentar as dificuldades. Evocamos o cientista, o investigador, o professor catedrático, o advogado. Evocamos o resistente antifascista, o intelectual insubmisso, o revolucionário sem mácula, o obreiro da democracia. Evocamos o marxista e a sua vida em incessante busca de saber. Evocamos o cidadão íntegro, o homem simples e bom. Evocamos o militante que chegou ao partido nos momentos mais sombrios e o amigo de todas as horas, a sua lucidez, a sua confiança, o apelo à unidade, o conhecimento que gostava de repartir. Evocamos o humanista dos que, com a grandeza da sua obra e a limpidez da sua vida, dão exemplo e apontam um rumo. Neste nosso tempo, em que as regressões parecem prevalecer na mercantilização da vida social, na intensificação da exploração, na desvalorização do trabalho, na concentração da riqueza, na expansão da pobreza, no incremento da violência e da guerra, regressões nos padrões éticos e em conquistas civilizacionais, a memória de Armando Castro e o que emana do seu pensamento, tantas vezes manifestado, de confiança nas ações dos homens, na sua capacidade de construírem coletivamente o seu futuro, reforça a nossa convicção de que vale a pena e é nosso dever lutar por uma vida melhor, afirmando a construção de um caminho alternativo que tem no horizonte o socialismo. Luta tão mais necessária quando fica patente em toda a evolução da vida política nacional o caráter limitado da atual solução política e a necessidade de dar cada vez mais força a uma verdadeira política alternativa, a política patriótica e de esquerda que o PCP propõe ao povo português. Patriótica e de esquerda, duas dimensões da política que propomos e que definimos tendo em conta a nossa realidade nacional, nomeadamente a crescente colonização económica e a consequente subordinação política que resulta do processo de integração capitalista da União Europeia e do domínio do capital monopolista nacional e internacional no nosso país. De esquerda, porque inscreve a necessidade da valorização do trabalho, a efetivação dos direitos sociais e das funções sociais do Estado, saúde, educação, proteção social, uma distribuição do rendimento mais justa e o controle público dos setores estratégicos, assume a defesa dos trabalhadores e de todas as camadas e setores não monopolistas. Uma política que o PCP reafirma ser condição para assegurar um Portugal com futuro, de justiça social e de progresso, um país soberano e independente. Uma política que assume uma cada vez maior atualidade, que é a parte integrante da luta pela concretização de uma democracia avançada, que projeta os valores e o património de Abril como realidades e necessidades objetivas no futuro do nosso país. Uma democracia avançada que nas suas 4 vertentes política, económica, social e cultural e nas suas 5 componentes desenvolve, afirma e incorpora uma concepção de regime e a definição de política democrática que se caracteriza por constituir um projeto de sociedade cuja construção corresponde inteiramente aos interesses dos trabalhadores e do nosso povo. O projeto da democracia avançada, sendo parte integrante da luta pelo socialismo, a sua realização é igualmente indissociável da luta que hoje travamos pela concretização da ruptura com a política de direita e da materialização de uma política patriótica e de esquerda que dá corpo a essa construção num processo que não separa, antes integra de forma coerente o conjunto de objetivos de luta. Um projeto que na sua concretização apela à convergência de todos os democratas e patriotas, das forças e setores que verdadeiramente se disponham a assumir a ruptura com a política de direita contra a qual temos lutado e continuamos a lutar. Numa das suas conferências, e tendo como tema a história do pensamento marxista em Portugal, Armando Castro afirmava: numa época em que a luta de classes atingiu uma dimensão planetária e em que a confrontação ideológica assume uma agudeza extraordinária, tanto para a praxis global
como para agir pessoalmente nessa batalha, não podemos renunciar a intervir poderosamente armados neste prélio, por um futuro em que deixará de haver o perigo iminente do aniquilamento atómico da vida sobre a Terra e em que terminará a exploração do homem pelo homem. E concluía desafiando-nos. Todos nós somos convocados para estas exigências vitais. Saibamos estar à altura das suas imposições. Armando Castro, esse homem de enorme grandeza intelectual e humana, esteve lá, sempre, e uma vida inteira, armado com o seu profundo e largo saber, mas também com as armas da coragem do revolucionário corajoso e firme no mais alto patamar dessa exigência combatente pela sociedade nova. Sim, nós podemos dizer-lhe, se ele nos ouvisse, nós continuamos para que a luta continue. Muito obrigado. Declaro então encerrada esta nossa grande iniciativa, esta sessão expositiva de camarada Armando Castro, e desejo a todos um resto de um bom fim de semana. Até à próxima.